Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal falando de futebol com o Rubinho Barbosa, @Rubinho Barbosa diretor lá no Instagram. Pessoal, eu faço o convite aí para você que gosta de futebol, que gosta de acompanhar os canais que fala de futebol no YouTube, né? E aqui é o nosso, você já me conhece, é Rubinho Barbosa diretor. E a gente tem esse canal aqui para falar de futebol com vocês, sem ficar em cima do muro, com imparcialidade, falar o que a gente conhece, dar a nossa opinião. E então, com isso, eu peço que você venha para cá também participar do nosso canal. Eu agradeço bastante a quem está aqui, quem participa com likes, com opinião, com sugestões, com análises. É muito importante isso para nós, eu só tenho a agradecer. Peço a você que, se puder, ajuda o nosso canal, ajuda o nosso trabalho aqui, dá uma força, contribui financeiramente aqui para nós, que é muito importante. Eu fico muito feliz que a gente vive na luta, no batente todos os dias. O meu Pix é rubensbarbosa58@gmail.com. Desde já agradeço muito quem pode ajudar e quem ajuda. Muito obrigado. E hoje a Série C continua hoje com 4 jogos. CSA e Confiança, às 17 horas. CSA, depois de uma classificação heróica na Copa do Brasil contra o Grêmio, vai para cima do Confiança. Outro jogo é Itabaiana e Caxias. Jogo difícil para o Caxias, viu? Londrina e ABC, também um jogo muito equilibrado. E às 17 horas aqui, Náutico e Ponte Preta. Nós vamos aqui passar a nossa opinião, classificação, como chega Náutico e Ponte Preta para este grande jogo. E falo para vocês que hoje é sábado, e sábado e domingos, aos sábados e domingos, o Esquilos tem uma promoção imperdível, que é o buffet livre na hora do almoço. Um buffet completaço, muito bom, com frutos do mar, com saladas, com pratos quentes, com comida regional, isso é muito importante. Gente, tem de tudo lá, tem de tudo. E com churrasco, com carnes nobres, é muito legal este buffet livre do Esquilos Ilha do Leite aos sábados e domingos, a partir de 11h30 até 15 horas. R$ 64,99 é o preço. Olha, você repete quantas vezes quiser, sem falar naquele ambiente maravilhoso que é o Esquilos Ilha do Leite. E você já sabe, das 18 às 22 horas, o melhor rodízio de pizzas, massas e saladas, Esquilos Ilha do Leite. Gente, Náutico e Ponte Preta. O Náutico está na 10ª colocação com 8 pontos, fez 8 gols, levou 4. Nos últimos 5 jogos, tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E em casa, 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. A Ponte Preta, primeiro lugar com 13 pontos, fez 8 gols, levou 6. Desses 6, 4 foi no jogo passado, no qual perdeu em casa por 4-1 do Brusque. Uma derrota vergonhosa da Ponte Preta na semana passada. Mexeu muito lá com as estruturas lá da Ponte, viu? Mas está numa campanha boa, primeiro lugar, não é essa Série C muito difícil. 13 pontos, uma pontuação boa. E vem para cá para tentar a recuperação contra o Náutico. O Náutico, depois da eliminação contra o São Paulo pela Copa do Brasil, o torcedor fez uma grande festa, o torcedor saiu satisfeito, mesmo com a derrota, claro. Ninguém sai satisfeito com a derrota, mas assim, com o desempenho do clube, né, do time no jogo. Teve entrega, teve muita vontade e perdeu em lances decisivos da partida. E encontrou um adversário de Série A que fez um gol logo cedo, com 3 minutos de jogo. Isso quebra qualquer esquema do treinador, mas mesmo assim o Náutico não se intimidou.
teve um jogador expulso, né, aos 11 e complicou mais ainda. Mas o Náutico foi guerreiro, tentou, fez o que pôde. E o torcedor entende isso. O torcedor não é bobo. O torcedor entendeu que o Náutico fez o que pôde. O Náutico lutou, o Náutico buscou, mas encontrou um adversário de Série A fechadinho no segundo tempo e que não deu espaço para o time do Náutico. Com isso, esse jogo contra a Ponte Preta deu mais motivação ainda ao torcedor alvirrubro, que está muito confiante. Com certeza vamos ter um grande público lá nos aflitos. O jogo é 17 horas no sábado, espero que não chova, né? É verdade, isso também. E com certeza, se não chover, vai dar um grande público aí. Eu acho que as 10 mil pessoas, eu acho que é jogo para isso. Mas o Náutico vai para essa partida com muita confiança. Inclusive, Hélio dos Anjos fala isso na entrevista coletiva que deu ontem, né? Que o Náutico vai determinado em busca da vitória, em busca de entrar no G8. Com isso, ele vai repetir a mesma escalação que jogou contra o São Paulo. Muriel, Arnaldo, Carlinhos, Rayan, Igor Fernandes, Auremi, Marco Antônio, Patrick Alain, Kelvin, Mezenga e Marquinhos. Paulo Sérgio continua no chinelinho. Eu acho que Hélio dos Anjos está meio chateado com o Paulo Sérgio. Pela entrevista eu senti que é complicado. Complicado. E a Ponte Preta, como chega para esse jogo? Chega com os últimos 5 jogos, uma derrota, né? Uma derrota. Deixa eu ver aqui. Não, 4 vitórias e uma derrota. A Ponte está fazendo uma campanha maravilhosa. E essa derrota foi essa contra o Brusque em casa, gente. E fora tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Então é jogo difícil, é um jogo complicado, vai ser um grande jogo, sem dúvida alguma. O Náutico motivado com as últimas exibições, 2 vitórias na Série C, né? Inclusive uma também bastante legal, que foi os 4-0 contra o Ipiranga, fora de casa, né? E chega motivado para essa partida. A Ponte Preta, o treinador Alberto Valentim, ele tem desfalque para esse jogo, viu? E ele muda o esquema, ele vai para o 3-5-2, com o Diogo Silva, Wanderson, Emerson, Danilo Barcelos, Maguinho, Lucas Cândido, Léo Oliveira, Elvis, Arthur, Jean Dias e Gé. Bom, esse Gé é um atacante perigosíssimo. Perigosíssimo. A minha opinião é o seguinte. A empolgação do time do Náutico para essa partida é muito grande. Hélio dos Anjos conseguiu, com pouco tempo de trabalho, fazer com que alguns jogadores que estavam muito em baixa, jogadores crescessem de produção, como o Arnaldo, como o Rayan, né? Jogadores que eram muito criticados, outros estão jogando bem. Mas ainda acho que o Náutico tem problema no seu setor defensivo. O Náutico precisa de um zagueiro mais experiente, precisa de um zagueiro de mais técnica, mais qualidade, como se fosse assim aquele jogador que organizasse realmente o setor. O Náutico precisa que o seu meio de campo, precisa de que o Auremi, ele realmente seja aquele jogador de mais marcação. A gente sente ele disperso na partida, mas é titular e capitão. Então, Hélio dos Anjos também está fazendo, ou vai fazer, ou está tentando fazer com que o Auremi também melhore o seu rendimento. No jogo passado fez até gol, jogo contra o Ipiranga. Patrick Alain é aquele jogador que o Náutico precisa muito. Quando o Patrick Alain, como é um meia, e é o único meia assim que o Náutico tem, joga bem, consegue chutar de fora da área, consegue minuciar os atacantes do Náutico, o Náutico faz sempre uma boa partida. Então o Náutico precisa muito dessa criatividade do Patrick Alain. Kelvin, Mezenga e o Marquinhos. Marquinhos ainda não disse por que veio no Náutico. Chegou com muita fama, mas ainda está um jogador ainda que o Hélio dos Anjos confia muito e acredita que ele vai evoluir. A gente espera isso também. O Kelvin está lutando, está correndo, mas o Kelvin precisa fazer gol, né? E o Mezenga, que fez um gol também no jogo passado.
Jogador que está também em um processo com o Hélio dos Anjos de evolução. Melhorou muito, realmente. A entrega, a disposição, a vontade, né? E a bola já começou a entrar. É claro que o Mezenga precisa estar dentro da área para que os laterais, Arnaldo tem cruzado muito bem e Mezenga é o exímio cabeceador. A Ponte Preta vai no 3-5-2, então já está bem claro que ele vai jogar mais reativo, explorando as subidas dos laterais, explorando as subidas também dos laterais do Náutico. Tem um jogador muito importante na criação que é o Elvis, todo mundo conhece. O conjunto da Ponte Preta é muito bom. Um jogo difícil, um jogo equilibrado, um jogo que o torcedor tem que fazer a diferença. A minha opinião para essa partida, com tudo isso que está acontecendo, com a Ponte Preta vindo de uma derrota muito chata, muito ruim, de goleada em casa, precisa se recuperar, mas ele sabe que vai encontrar um adversário que é muito difícil ser batido nos aflitos. E o Náutico empolgado e com o apoio do seu torcedor, acho que o Náutico vai para cima, vai ser protagonista nessa partida e tem tudo para vencer a Ponte Preta. Acredito sim que o Náutico vence a Ponte Preta e vai entrar no G8 nessa rodada. É isso aí, pessoal. Peço um like no canal, peço as opiniões de vocês, né, para essa partida. Acredito sim, muito. Estou muito confiante pelos últimos jogos que a gente viu do Náutico, que o Náutico tem condições de vencer o líder. E vou dizer mais, o Náutico vencendo essa partida de hoje, vencendo o líder Ponte Preta, a líder Ponte Preta, e entrando no G8, o Náutico vai embalar de vez nessa Série C. Isso é o que a nação alvirrubra quer. Vamos torcer. Like no canal, pessoal, e quem quiser, quem puder incentivar financeiramente o nosso trabalho, o meu Pix é rubensbarbosa58@gmail.com. Eu deixo aqui na descrição do vídeo. Um feliz sábado para todos, com uma grande vitória do Timba.